Vamos continuar o nosso estudo do livro de Êxodo. Nós estamos estudando o Pentateuco, na verdade. Começamos estudando Gênesis e agora estamos no nosso livro de Êxodo. Hoje é a nossa 18ª aula. Vamos entrar num assunto muito peculiar. Um estudo bíblico que poucas pessoas têm oportunidade de estudar no dia a dia das igrejas, o que é uma grande perda, uma pena. O ideal seria que nas igrejas os irmãos tivessem esse entendimento, essa compreensão do que é o tabernáculo. Quero falar sobre o tabernáculo com os irmãos. Eu quero falar do tabernáculo juntamente com as suas partes e os seus móveis e falar o significado de tudo isso para nós no Novo Testamento. Então nós estamos aqui no livro de Êxodo agora e nós estamos parados no Monte Sinai, para você se contextualizar. No Monte Sinai, os irmãos se lembram, o livro de Êxodo tem 3 partes. A primeira parte é no Egito, capítulo 1 ao 12, lá foi a opressão debaixo de Faraó. No capítulo 12 veio a Páscoa, logo em seguida a passagem no Mar Vermelho, e do capítulo 12 até o 18 temos a viagem até o Monte Sinai, a jornada do povo de Israel até o Monte Sinai. Essa é a segunda parte do livro. Do capítulo 19 em diante, nós temos o tempo que o povo ficou lá no Monte Sinai. E no Monte Sinai eles tiveram 2 revelações. A primeira foi a lei e a segunda foi a edificação do tabernáculo. Na última aula nós falamos do que é a lei para você. E nós dissemos que a lei foi dada com 2 objetivos. Primeiro, para revelar a Deus. E segundo, para revelar a nós mesmos, a nossa pecaminosidade. Nós vimos que a lei é dividida em 3 partes. Isso é importante, eu expliquei isso na última aula. A lei é dividida em mandamentos, juízos e ordenanças. Os mandamentos, basicamente, são os 10 mandamentos. Não eram só 10, eu frisei isso bastante. Eram mais de 400 mandamentos. Esses mandamentos todos eram apenas detalhamento desses 10. Então, se um mandamento dizia, por exemplo, para não roubar, então vinha depois uma série de outros mandamentos explicando com detalhes em que circunstância ele se aplicava, né? Com relação ao achado, não devolvido, como é que era a restituição no caso de alguém roubar, qual que era a punição do ladrão. Então você tem aí os mandamentos, ok? Eram 10. Se alguém quebrava o mandamento, aí então vinha os juízos, ou o julgamento da lei, do mandamento. Então, o julgamento era esse. Então, se alguém matava, o que aconteceria com ele? Se alguém roubasse, ele tinha que devolver, tinha que restituir quantas vezes mais? Como é que funcionava? Isso eram os juízos. Ok? Os mandamentos, nós podemos dizer que eles são eternos, eles não passam. E mesmo no Novo Testamento, nós acabamos cumprindo os mandamentos. Não porque nós estamos de fato debaixo dessa lei, mas porque a lei de Cristo no Novo Testamento, ela é muito maior do que a lei dos mandamentos do Velho Testamento. Então nós acabamos cumprindo os mandamentos, portanto são eternos. Agora, os juízos, por que hoje em dia não tem mais juízo? Então, por que hoje em dia, se uma pessoa da igreja rouba, nós não orientamos que ele tem que restituir 5 vezes mais do que ele roubou? Ou se ele mata, ele não tem que ser morto por apedrejamento mais. Por quê? Os juízos se cumpriram na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou consigo toda a maldição da lei. Você já foi julgado. A maldição que você devia ter já veio sobre ele na cruz. Então hoje nós lemos os juízos da lei, entendendo que já se cumpriram. E a terceira parte da lei eram as ordenanças. O que eram as ordenanças? As ordenanças eram o tabernáculo, os rituais do tabernáculo, né, as ofertas, o holocausto, era o sacerdócio, a mediação de Deus com o homem, e as festas que aconteciam durante o ano. Então, essas coisas todas eram as ordenanças do Velho Testamento. Não confunda isso com ordenanças do Novo Testamento, que é o batismo e a ceia. As ordenanças do Velho Testamento, elas tinham o poder de salvar o homem naquela época. Por quê? Porque todas elas apontavam para Cristo. Cristo era o tabernáculo, Cristo era o sacerdote, Cristo era o cordeiro que haveria de ser morto, aquele sangue apontava para o sangue de Cristo, e cada uma das festas também se cumpriu em Cristo. Portanto, as ordenanças todas do Velho Testamento se cumpriram em Cristo. Então, as 3 partes da lei, mandamentos, juízos e ordenanças, já passaram para nós, ok? Mas elas são importantes, e hoje devemos conhecê-las, mas com a outra ótica, enxergando Cristo em cada uma delas, tendo revelação de Cristo, porque tudo isso apontava para o Senhor Jesus. Nós não vamos ver agora em Êxodo, estudando o Êxodo, a respeito de todas essas ordenanças, mas nós iremos estudar, daqui a algum tempo, o livro de Levítico. E lá nós vamos ver o sacerdócio, lá nós vamos ver as ofertas, lá nós vamos ver as festas, e vamos entender tudo isso à luz da palavra de Deus, como tudo isso apontava para Cristo. Ok? Agora nós queremos ver só a respeito do tabernáculo. Por quê? No Sinai foram 2 revelações.
Foi a lei e o tabernáculo. A lei como expressão de Deus. Mas o tabernáculo agora é uma revelação completamente nova realmente para o povo. Deus agora está dizendo que ele quer ter uma casa na terra. Deus agora quer ter uma morada na terra, uma habitação na terra. Portanto, conhecer o tabernáculo é entender a respeito de Cristo e a igreja. Por quê? O que nós estamos fazendo hoje como igreja? O que você vai fazer como obreiro? O que você faz como líder, como pastor? Você está aqui para edificar o quê? Casa de Deus. Você está aqui para edificar morada de Deus na terra. Agora, como é que você edifica essa morada de Deus? Como é que você edifica essa casa de Deus? Para isso você precisa de ter parâmetros. Pelo menos um modelo. E aí o tabernáculo nos serve de modelo para uma série de coisas. De revelação do que é a casa de Deus e de como ela é edificada. Hoje, nessa aula, nós queremos ver a respeito dos materiais. Bom, o tabernáculo, ele é revelado a partir do capítulo 25 do livro de Êxodo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 25. Vamos ler do verso 1 até o 9. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelo de cabra, e peles de carneiros de tintas de vermelho, e peles de animais marinhos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo a tudo que eu te mostrei para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Isso é muito interessante. Eu queria que você abrisse também lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, porque Paulo está dizendo a respeito da edificação da igreja também. A igreja é a casa de Deus hoje. Isso tem que ser repetido, reafirmado, para que você tenha revelação. Uma das coisas mais sérias hoje em dia no meio evangélico é que não há revelação do que é a igreja. Pastores não sabem o que é a igreja. Não sabem o que estão edificando. Não sabem o que estão fazendo. Porque não há entendimento, porque não há revelação da igreja, acabam fazendo as coisas mais loucas, tresloucadas possíveis, chamando isso de igreja. Mas a igreja verdadeira, não essa instituição que tem nome de igreja. A igreja verdadeira, ela é a habitação de Deus no Espírito. Ela é edificada a casa de Deus na terra. Amém? E Paulo também fala a respeito dos materiais para a construção dessa igreja. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 diz: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Muito bem. Aqui tem uma imagem de como provavelmente deveria ser, possivelmente, era o tabernáculo. Então você vê que ao derredor, você tem o linho retorcido, branco, que contornava todo o átrio, porque o tabernáculo, propriamente dito, é só essa parte aqui de dentro, essa parte interna. Mas toda essa área aqui, nós chamamos de tabernáculo. Ele era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio é essa parte aqui exterior, externa. Nessa parte externa do átrio,
tinha 2 móveis somente. Tinha o altar de holocausto, que aqui está representado de uma maneira bem suntuosa, e tinha a bacia de bronze, que está bem apagadinha aqui atrás, mas era a bacia para o sacerdote poder lavar as suas mãos, seus pés, se lavar. Então, tinha uma cortina de entrada. Então, todo israelita que queria sacrificar ao Senhor, ele trazia o seu animal, o sacerdote ficava aqui, ele trazia o seu animal, ele colocava a mão em cima do animal, da cabeça do animal, confessava o seu pecado. Naquele momento, então, o animal tomava o lugar dele, havia uma identificação. O sacerdote, então, pegava o animal, sacrificava em cima do altar, pegava do sangue e passava na orelha, nas mãos, né, do ofertante. O ofertante, então, era purificado, ok? Essa cerimônia acontecia criteriosamente, metodicamente. Nunca podia mudar. Nunca podia mudar. Bom, além disso aqui, havia mais 2 partes. Esse aqui é o átrio. O átrio era aberto para qualquer pessoa poder entrar. Mas ele só podia entrar passando aqui pelo altar. Ele tinha que oferecer ao Senhor. Mas para dentro, existiam mais 2 partes. O lugar santo e o santo dos santos. O lugar santo era essa parte da... O lugar santo era a parte da frente do tabernáculo. E a parte de trás, a metade de trás, era chamada de Santo dos Santos. No lugar santo tinha 3 móveis, que era o altar de incenso, o altar, a mesa dos pães e o candelabro. 3 móveis. E no Santo dos Santos, a parte de trás, era apenas a Arca da Aliança. E separando, ou seja, dividindo ao meio aqui, essa parte do tabernáculo, entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar, existia um véu, diz a Bíblia. É esse véu que se rasgou quando Jesus morreu na cruz. O véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Ok? Então, essa aqui também é uma outra representação, mais artística, para você ter uma noção de como é que o povo de Israel vivia ali no deserto. Então, você tem aqui o sacerdote oferecendo, o fogo do altar nunca podia se apagar. Não é? A bacia logo atrás, e aqui o tabernáculo com a outra maneira. Ninguém sabe exatamente como era, obviamente. Existe a descrição bíblica aqui do livro de Êxodo. E baseado na descrição, então eles fazem essas colocações artísticas. Eu imagino que devia ser uma coisa mais ou menos assim mesmo. Eu acho esse mais provável do que esse. Eu acho esse menos provável. Eu acho que o altar não era assim. Mas esse me soa mais, não sei, talvez por causa que encheu de tendas ao derredor aqui, acaba que dá uma sensação mais próxima do que eu imagino que devia ser constantemente. Muito bem. O livro de Êxodo começa com a redenção do povo de Israel e termina com a casa de Deus. Também essa é a história da igreja. Deus deseja ter um povo na terra, só que esse povo é caído. Deus deseja ter uma habitação na terra, no meio desse povo. Mas esse povo é caído no pecado. Então, antes que Deus possa habitar no meio deles, esse povo precisa de ser redimido. Precisa de ser libertado. Então, quando o Senhor Jesus veio... Aliás, antes disso, é importante você dizer que o tabernáculo depois virou o templo. Você entende isso? O tabernáculo foi construído por Moisés. Ele durou centenas de anos. Até Salomão. Então, se Moisés viveu mais ou menos no ano 1300, 1400 a.C., nós sabemos que Salomão viveu mais ou menos no ano 900, 950 a.C. Então, foram mais ou menos 400 anos que o tabernáculo existiu. O tabernáculo com os seus móveis. E o tabernáculo ele era móvel. Então, ele esteve um tempo em Gibeon, teve um tempo em Siló, até que, por fim, nos dias de Davi, ele levou a arca para Jerusalém. E de lá a arca não saiu mais. E depois Salomão, seu filho, construiu o templo. O templo é apenas o tabernáculo ampliado. O templo é a mesma estrutura do tabernáculo, com a diferença que os móveis são muito maiores. Tudo é muito maior, tudo é muito mais extraordinário. E o templo depois passou a ser, então, a casa de Deus. O lugar onde Deus morava. Então, no Velho Testamento, Deus não morava nos homens. Deus morava num lugar, numa cidade específica, num país específico, em Israel.
E nesse país nem era em todo lugar, era numa cidade, só em Jerusalém. E mesmo Jerusalém não era em toda casa, era só num lugar, no templo. E mesmo no templo só era numa parte do templo chamada Santo dos Santos. Esse era o lugar que Deus habitava na terra. Isso foi assim até quando Jesus veio. Quando Cristo veio, então ele se tornou a morada de Deus. Antes de Cristo vir, Deus ainda morava no templo. Mas no momento em que Cristo se fez homem, então Deus veio habitar em Cristo. Já não morava mais no templo. Tanto que ele não morava no templo, que lá em Mateus 23, verso 38, Jesus fala a respeito do templo, dizendo, eis que a vossa casa ficará deserta. Isso ele falou se referindo o templo como sendo a casa dos israelitas. Não era mais a casa de Deus. Porque agora a casa de Deus era ele próprio. Amém? Então nos dias de Salomão foi construída e se tornou o templo, a casa de Deus. Mas nos dias de Jesus, Deus já havia deixado o templo. Mas o templo mesmo só foi destruído no ano 70, ou seja, 40 anos depois da morte de Cristo. E por que o templo teve que ser destruído? Porque senão ficaria uma duplicidade. E eternamente haveria aquela confusão, onde é que Deus habita, em nós ou lá em Jerusalém? Então, quando o templo foi destruído, aí de fato se estabeleceu igreja. Porque de fato hoje Deus habita na sua igreja. Jesus de uma vez disse, destruí esse santuário e em 3 dias o reedificarei. E ele está se referindo a quê? Ao seu corpo. Portanto, o seu corpo agora é que era o santuário. Ele agora era a habitação de Deus. Deus não habita mais em prédios feitos por mãos humanas. Deus agora habita dentro da sua igreja. Hoje a igreja é que é o tabernáculo. Amém, irmãos? Isso é tão importante. Eu não sei se eu consigo passar a seriedade disso para os irmãos. Não sei se você tem um encargo devido a perceber isso. Mas ser chamado por Deus é uma coisa tão séria. Para que você é chamado por Deus? Então, compreender por que você foi chamado é algo vital. Você foi chamado para cooperar nessa obra de edificação. Edificação de quê? De uma casa de Deus na terra. É isso que é a igreja. É o lugar onde Deus habita. Mas igreja não é o prédio. Isso tem que ser repetido muitas vezes, porque nós temos uma herança católica. As pessoas pensam que o prédio é que é o templo. Deus não mora no prédio. Deus não mora no prédio. A igreja não é o prédio. A igreja são os irmãos. A igreja somos nós. Você foi chamado para edificar isso. Para edificar essa igreja. Entende? Tudo que nós fazemos é com esse intuito. Edificar a igreja. Sermos igreja. Sermos lugar para a habitação de Deus. No final, lá em Apocalipse, capítulo 21, a nova Jerusalém vai ser a morada eterna de Deus. Ou seja, hoje é a igreja. Mas a igreja vai se tornar depois essa nova Jerusalém, lá no capítulo 21 de Apocalipse. No verso 3 que diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará eternamente com eles. Tá bom? Então a nova Jerusalém vai ser essa consumação. Portanto, Cristo é habitação. Cristo, quando veio, se tornou ele mesmo a habitação de Deus. Hoje a igreja é a habitação de Deus. Mas você tem que lembrar que a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo. Portanto, é a igreja, junto com Cristo, que é o corpo, ou que é a casa de Deus. A igreja, na verdade, é essa expansão do corpo de Cristo. A igreja é o tabernáculo. E a Nova Jerusalém vai ser a consumação desse tabernáculo. Tá bom? Cada igreja local tem que ser edificada com esse entendimento. Entende? Nós somos lugar para a manifestação da glória de Deus. Então, o tabernáculo não se refere apenas a Cristo. Nunca pense que o tabernáculo se refere só a Cristo. O tabernáculo também se refere à igreja, porque a igreja é a casa de Deus, a morada eterna de Deus. Em Hebreus 8, verso 5 diz, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Primeira coisa que nós temos que entender é que a casa de Deus tem um modelo. Nós não edificamos casa de Deus de acordo com a nossa preferência pessoal, nem de acordo com a nossa imaginação.
Sabe, na verdade, não existe muito espaço para a liberdade humana quando se trata de edificar a obra de Deus. Não há muito espaço para a criatividade sua quando se trata de edificar a igreja. Você não pode fazer o que você quer. Paulo fala que ninguém pode lançar outro fundamento. E cada um deve ver muito cuidadosamente como é que está edificando. Nós lemos aqui agora mesmo. Porque alguns vão edificar com ouro, prata e pedras preciosas, mas outros vão edificar com madeira, palha e feno. Só que vai chegar o dia em que Deus, que é fogo consumidor, vai vir para testar essa obra. Para ver se essa obra, de fato, é parte da sua casa. Só que sendo Deus esse fogo consumidor, diz Paulo, ele não vai aceitar madeira, palha e feno naquele dia. Ele vai aceitar só ouro, prata e pedras preciosas, que podem resistir à sua presença. Mas nós sabemos, lá em Êxodo, capítulo 25, que existem outros elementos nessa edificação. São elementos, né, diferentemente do que Paulo está dizendo no Novo Testamento, mas que também falam do que a igreja é constituída. Portanto, quando nós lemos aqui em Êxodo 25, sobre o tabernáculo, nós estamos também, na verdade, lendo a respeito da igreja. E Paulo fala, aliás, não sei se foi Paulo que escreveu Hebreus, mas tudo tem que ser feito de acordo com o modelo. Você tem a visão do que é a igreja? Se você não recebeu visão do que é a igreja, como é que você pode estar edificando? Ah não, pastor, visão, cada um tem a sua. Sim, e Deus, inclusive, tem a dele. E a nossa função é saber qual é a visão de Deus. O que é que Deus tem em mente. Então, ter a visão é extremamente importante. Moisés recebeu a visão quando estava no monte, debaixo da glória de Deus. Não fique pensando que Deus vai te dar a visão porque você fica à tarde, de barriga para cima, tentando fazer algum tipo de elucubração. Tem irmão que acha que ele tem que sentar e falar, como é que vai ser a igreja que eu vou fundar? Vou fundar uma igreja. Como é que vai ser essa igreja? Aí ele senta e fica sonhando como é que ele vai ser a igreja. E ele fica achando que esse é o sonho de Deus para ele. Isso não é sonho, isso é fantasia juvenil. Isso é fantasia de tolos. A igreja não é edificada com base nas suas fantasias. A igreja é edificada quando você recebe revelação de Deus. E a revelação ela é dada no monte, quando a glória de Deus vem. E quando eu falo monte, não estou falando de algo literal. Estou falando de uma posição espiritual, uma posição de intimidade. De alguém que vai ao Senhor, entendeu? Isso implica um esforço determinado. Eu estive lá em Israel e eu fiquei pensando. Eu subi no Monte Sinai. Na verdade, fica no Egito hoje. Subi no Monte Sinai e, pelo menos, uma parte do Monte Sinai, ninguém sabe exatamente o lugar onde Deus apareceu para Moisés, mas foi alguma coisa ali perto. É uma subida de 3 horas. Muito cansativo. E eu fiquei pensando, Deus está em todo lugar. Por que em vez de mandar Moisés subir, Deus não desceu para falar com ele? Muito mais fácil para ele é Deus. Por que Deus faz questão que você suba até o monte? Por quê? Porque as coisas de Deus implicam em trabalhar com Deus. Então, se a revelação que você julga ter é fruto só de uma fantasia que você teve, que você chama de sonho, então questione seriamente isso. Isso não é fruto de um esforço determinado, de insistir, de persistir, de buscar e dizer, Deus fala-me, revela-me, eu quero saber o teu propósito. Eu quero saber o que é a igreja. Abre os meus olhos. Se não for isso, eu não sei se de fato você está edificando obra para Deus. E mesmo assim, depois, você precisa de ter um peso de glória no seu coração. Um peso de glória na sua vida. Por que algumas pessoas tentam praticar célula e não conseguem? Vou te ser franco. Mesmo irmãos que saem daqui de Goiânia, converteram na igreja em célula, sabem tudo sobre a organização das células. Por que ele não consegue depois praticar células lá fora? Ele vai para lá, ele tenta depois reproduzir o que é feito aqui e não consegue. Por quê? Porque ele fica preso só no sistema, no método. Não teve revelação de nada do que é feito. Não teve entendimento espiritual de nada do que é feito. Ele não sabe por que nós fazemos. Não sabe por que eu faço. Ele não entende qual que é o peso de glória que está no meu coração para edificar a casa para Deus. Você precisa entender isso. Por que fazemos como fazemos? Por que fazemos? As razões que fazemos? O método que usamos? Nada disso é fruto de uma elucubração natural. É fruto de dependência de Deus. Amém, irmãos? Entendem isso? Então, quando é que vem a visão do tabernáculo? Depois de termos experiências com Deus. Existem algumas experiências básicas que você tem que ter antes de você entender o que é igreja.
Como é que você quer entender o que é a habitação de Deus se você está no Egito ainda? Não vai entender. Então veja, quais foram as experiências que o povo teve? Eles passaram na Páscoa, atravessaram o Mar Vermelho, que é o batismo, passaram em Mar e Elim, depois comeram maná, beberam a água da rocha e depois guerrearam contra Amaleque. Olha o tanto de experiências que eles tiveram até chegar no monte e ter revelação do tabernáculo. Então muitos de nós queremos também ter revelação das coisas. Aí nós caímos naquela coisa tola, né? Sonha que você vai ter. Virou uma formulazinha, né? Sonha que você vai ganhar o mundo. Basta você sonhar. Como se alguma coisa surgisse de nós mesmos. Se Deus não colocou o sonho no seu coração, e se Deus não te revelou o que está no coração dele, como é que você pode fazer algo para Deus? Como é que você pode edificar algo para Deus? E aí fica um monte de gente natural, edificando com conceitos naturais, sem entender o que está fazendo. E é por isso que vemos hoje uma Babel no meio da igreja. A igreja evangélica hoje é uma Babel completa. Cada um faz o que bem entende. Por quê? Não há visão, não houve experiência com Deus. Você só pode edificar a igreja depois de chegar num certo estágio de maturidade cristã, querido. Exige-se uma certa maturidade em Deus. Essa maturidade é alcançada quando você passa por lugares em Deus. Quando você passa por experiências em Deus. Tudo isso é fundamental. Segunda coisa, Moisés recebeu a revelação depois de ter comunhão com Deus. Ou seja, ele passou por muitas experiências, obviamente, junto com o povo, mas também entrou na intimidade com Deus no monte. É nessa intimidade com Deus que vem a revelação. Intimidade nos fala de relacionamento. Intimidade nos fala de tempo investido. Intimidade nos fala de uma caminhada junto. Intimidade nos fala, querido, de revelação. Então muitos irmãos querem ter intimidade com Deus. Mas é intimidade sem jejum, é intimidade sem oração. É intimidade sem renúncia, é intimidade sem consagração. É intimidade sem andar com Deus. É intimidade sem se debruçar na palavra. E dizem que quer ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus é coisa para poucos. Poucos têm realmente. Nós podemos ter comunhão com Deus, mas intimidade é outra coisa. Intimidade é outra coisa. Comunhão com Deus é pelo sangue. Você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos por causa do sangue. Mas essa comunhão, às vezes, é inteiramente no átrio. Inteiramente focada no Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, me abençoa a minha vida, Senhor, faz para mim. Inteiramente no átrio. Você sabe, existe um nível de intimidade que é no Santo dos Santos. E é outro nível. É outra compreensão. Isso é intimidade. Comunhão você tem no átrio, inclusive. Na verdade, o maná você pode comer em qualquer lugar. Mas o pão da proposição, da presença de Deus, é só no lugar santo. Há um lugar, e esse lugar é reservado só para aqueles que estão numa posição espiritual de intimidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque nós estamos aqui estudando. Nós estamos aqui nesse tempo, nesse seminário telepresencial, e eu fico preocupado. Porque se eu não conseguir transmitir para você um encargo do coração, o que você vai ter vai ser só letra. Só um monte de doutrina. Que você nem enxerga finalidade para elas. Nem enxerga propósito para elas. Por quê? Porque você não está no monte. Você não chegou no monte. Eu estou falando de coisas para você, mas você está ainda lá no outro lugar. Você está lá na Páscoa, você está no Mar Vermelho. Ainda não chegou no monte. Terceira coisa, esse monte, como eu disse, você precisa subir. Tem que chegar até no topo. Como eu disse, Deus podia descer e falar com Moisés lá embaixo. Mas ele fala para Moisés, sobe aqui. Moisés está de jejum e vai ter que subir o monte. Hoje nós vamos lá no Monte Sinai, tem lá tudo arrumadinho para subir, né, os degraus, aquela coisa toda. Tem até camelo para te levar até um certo ponto. Mas Moisés teve que escalar aquilo. Foi penoso para ele. Foi difícil para ele. Por quê? Porque as coisas de Deus implicam um preço de renúncia. Não dá para subir o monte carregando um monte de tralha. Tem que deixar tudo para trás. É só você e Deus desarmado na presença dele. É só você e o Senhor e mais ninguém. Quer dizer, quem não tem essa disposição nunca deveria se intrometer a querer fazer a obra de Deus. Quem não tem disposição de subir no monte para ouvir de Deus, para receber de Deus, nunca deveria se envolver com aquilo que chamamos de obra de Deus hoje, edificação da casa de Deus. Porque vai virar só um estrupício, um atropelo na vida de outros. Quem quer edificar algo realmente, precisa de ouvir de Deus. Precisa de saber o que está fazendo. Precisa de entender que é sério aquilo que estamos realizando. Para o mundo é nada. Para o mundo o que fazemos não tem valor nenhum.
Mas para Deus, o que estamos fazendo é eterno. É eterno. Mas às vezes temos um monte de criança brincando. Quarta coisa, depois de esperar em Deus. Então Moisés estava no monte, e lá no monte ele ficou 40 dias e 40 noites. Na Bíblia, o número 40 simboliza teste e prova. Esse significa o número 40. Para nós não é fácil suportar teste e prova. Isso é algo difícil. Para qualquer um de nós é difícil ficar esperando em Deus. Eu acho que a coisa mais difícil que tem é esperar em Deus. Permanecer diante de Deus. Às vezes em silêncio. Às vezes sem ter o que dizer. Ou apenas insistindo. Deus fala, move, dirige. Senhor, dá a direção. Move o teu braço. E você espera um dia, 2 dias, nada acontece, 3 dias, 40 dias. Por isso Jesus disse que a necessidade de você aprender a orar e nunca esmorecer. E não desistir enquanto ora. Porque isso é uma questão chave na vida espiritual. Como podemos edificar algo para Deus? Sem esperar em Deus. Sem suportar pacientemente a espera. Vou esperar Deus dar a visão. Não vou produzir visão na marra. Eu não vou aqui definir na marra o que Deus vai fazer, não. Vou esperar Deus falar comigo. E Ele vai falar. E eu vou insistir. E eu vou buscar. Isso é chave. Os materiais para a edificação. Esse acho que é o ponto central que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Os materiais estão descritos aqui em Êxodo capítulo 25. Esses materiais todos são simbólicos. Por isso hoje eu vou falar para você um significado simbólico de um montão de material na Bíblia. É importante que você memorize cada um deles. Porque eles vão ser úteis depois para você compreender alegoricamente uma série de outros textos aqui mesmo de Levítico e de Números. E de outros lugares da palavra de Deus. Textos proféticos. Não é? Que materiais são esses? Então, todos eles representam elementos básicos na edificação da igreja. Todos eles apontam para Cristo e para a nossa experiência com Cristo. Todos eles, de uma maneira ou de outra, nos falam da obra de Cristo e do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja somente é edificada quando os crentes têm experiência com Cristo. Seja experiência de salvação, seja experiência de ser cheio do Espírito, seja experiência de consagração, de santificação, de quebrantamento. Só há edificação quando há experiências com Cristo. Entende? Até o ensino que nós estamos falando aqui tem que resultar em alguma experiência para você. Em vivenciá-lo de alguma maneira na prática. Amém, irmãos? Muitos hoje em dia estão preocupados com administração e psicologia. Mas nós temos que preocupar com os materiais de edificação da igreja. Com o que ela é edificada. Não adianta. A administração é boa, não joga fora não. Mas isso só não edifica igreja. Pode edificar empresas, mas não igreja. Só o fato de dizer que está organizadinho não quer dizer que é igreja. Outros se preocupam com psicologia, precisamos de cura interior, porque a igreja não tem isso. O povo está doente na alma. Nós precisamos de trazer as coisas da psicologia para cá para curar o povo, para eles poderem servir a Deus. Mentira. Engano do diabo. O Senhor é a nossa cura. Ele é o suprimento completo para tudo que nós precisamos. Não precisamos da psicologia do mundo. A igreja não precisa. Não é edificada em cima disso. Então não tem que ter um departamento aqui de psicologia, não. Nem de cura interior. E olha que eu fiz psicologia. Poderia te falar diferente se eu quisesse. Bom, quais são os materiais que são mencionados aqui no texto? São 3 tipos de materiais, basicamente. Mineral, animal e vegetal. Nós temos aqui no texto de Êxodo 25, 3 classes de materiais. O primeiro deles são os minerais. Os minerais aqui não eram usados para ornamentação. Eles foram usados para edificação. Edificação é prioridade de Deus. A prioridade de Deus é edificar a sua casa. Hoje a obra do Espírito Santo é edificar igreja, casa para Deus. Por isso a consumação de tudo vai ser a Nova Jerusalém. E ela é edificada em cima de quê? Pedras preciosas, ouro e pérola. Basicamente a Nova Jerusalém é isso. Ouro, pedras preciosas e pérolas. 1 Coríntios, Paulo fala também que ele lançou o fundamento, cada um deve ver como edifica, e lá ele fala também que é edificado com ouro, prata e pedras preciosas. Ele diz que alguns edificam com madeira, palha e feno. Mas ele fala que os 3 primeiros são bons, porque passam pelo fogo. O fogo é o teste.
Os outros 3 não são bons, porque são consumidos. Isso é o que Paulo diz lá. Mas o que diz aqui em Êxodo capítulo 25? Primeiro, a igreja é edificada com ouro. Então, a primeira coisa que eu quero ver são os minerais. O primeiro mineral que é mencionado é o ouro. O que simboliza o ouro na palavra de Deus? O ouro sempre simboliza a glória de Deus e a sua natureza. Na Bíblia, natureza de Deus é ouro. Glória de Deus é ouro. Isso significa que a igreja, em primeiro lugar, ela é edificada com a natureza divina. Isso significa que só é igreja quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não tem ouro dentro de si. Não tem ouro de Deus. Isso significa que quando nós nos reunimos como igreja e nós invocamos o Senhor e nós começamos a clamar o Senhor, isso significa que ouro de Deus é liberado no meio do povo. Porque o ouro é a sua glória, é a glória da sua presença. Prata, o que simboliza a prata? A prata simboliza a obra redentora de Cristo. Ou por que o ouro simboliza a glória de Deus? Porque é o mais precioso, é o mais valioso, é o que não oxida, não deteriora, não acaba. Então, simboliza algo eterno. Por que a prata simboliza a obra redentora de Cristo? Porque Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Então, a prata era uma moeda de negociação mais comum do que o ouro. E obra redentora significa a obra que Cristo fez para pagar pelos nossos pecados. Para nos comprar de volta para Deus, nós que éramos escravos. Então, a prata aponta para a obra de Cristo na cruz, na sua substituição. Ele tomou o nosso lugar. Isso é prata. Isso significa que a igreja só é edificada quando existe redenção. Se nós não pregamos redenção, não é igreja. Você percebe? Para ser igreja, tem que ter prata envolvida. Temos que pregar claramente que Jesus morreu no nosso lugar, para a nossa redenção. Terceira coisa, ou terceiro mineral, é o bronze. O que o bronze simboliza? O bronze simboliza o teste e o julgamento de Deus. Tudo aquilo que é juízo de Deus, julgamento de Deus, é bronze na Bíblia. É por isso que no átrio, tudo era de bronze praticamente, de prata. No átrio, as bases da cortina, as bases da cortina que cercava o átrio, eram todas de prata. Por quê? Porque o que separa a igreja do mundo é a redenção. Mas também o altar era de bronze. E a bacia também era de bronze. Por que o altar de holocausto era de bronze? Porque ele aponta para a cruz. É o primeiro móvel que você se depara. É o lugar onde o cordeiro era imolado. Então, aponta para a cruz. É lugar de julgamento. Ok? Por isso ele era de bronze. Nós sabemos também lá em Números que Moisés mandou levantar a serpente de bronze. Houve uma praga de cobras no meio do arraial. E Deus mandou que Moisés fizesse uma cobra, uma serpente de bronze. Colocasse na ponta de uma haste. E qualquer um que olhasse para aquela serpente seria curado do veneno da cobra. O veneno da cobra é o pecado, que é o veneno do diabo. Mas Jesus disse lá em João 3, que do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente de bronze, ele também foi levantado na cruz. Isso significa que a cruz é como uma serpente de bronze. Qualquer um que olha para a cruz, ele tem o veneno também do diabo removido da vida dele. No mesmo princípio. Basta olhar para a cruz. É olhar para a cruz e o veneno é tirado. Não é uma questão de obras, é uma questão de fé. Mas tudo isso é bronze na Bíblia. Consegue memorizar isso? O ouro simboliza o quê, irmãos? Natureza e glória de Deus. A prata simboliza o quê? Redenção. E o bronze simboliza o julgamento de Deus. E as pedras preciosas? Bom, as pedras preciosas, o texto aqui menciona algumas delas, aliás, só menciona uma na verdade, né? Só menciona a pedra de ônix. E as pedras do peitoral, que eram 12. Mas a pedra de ônix era uma pedra vermelha. E ela é mencionada justamente porque a base da operação do Espírito Santo é o sangue de Jesus. O Espírito Santo só pode agir onde o sangue foi aplicado. Onde o sangue não foi aplicado, o Espírito não tem como ainda operar. Ele precisa esperar para poder gerar vida. Mas o que é a obra do Espírito Santo? É que as pedras preciosas nos falam de transformação. Você sabe que toda pedra preciosa, todo diamante, a composição química dele é carbono. E você sabe, o carvão mineral,
que é aquela pedra preta, a composição química dele também é carbono. Então, tanto o carvão quanto o diamante têm a mesma composição química. Qual que é a diferença? É que o diamante é o carvão que foi transformado. Pelo quê? Fogo, pressão e tempo. Fogo, pressão e tempo. Ou seja, a obra do Espírito Santo em nós. Então, a obra do Espírito Santo é uma obra de transformação. Por isso, na igreja tem que haver mudança de vida. Tem que haver transformação. Por que nós ministramos a palavra? Para renovar a sua mente, ser transformado. Por que nós oramos, buscamos glória de Deus? Porque nós somos transformados de glória em glória, na medida em que o contemplamos. Então, a igreja é lugar de transformação. Se o crente não é transformado, se não há mudança na vida dele, não estamos edificando igreja. Não é tabernáculo de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Observa que esses minerais todos no tabernáculo eram literais. Mas hoje, na vida da igreja, são todos simbólicos. E qualquer pessoa de bom senso percebe essa simbologia. Mas para além dos minerais, também havia os vegetais. E o texto menciona alguns tipos de vegetais, ou de coisas de origem vegetal, que era usado, ou que era importante na edificação do tabernáculo. Então, a vida vegetal nos fala de produção, ela nos fala de geração. Jesus é o grão de trigo que caiu na terra e morreu, e produziu em abundância. Daí os vegetais apontarem sempre para a abundância de Deus. O que tinha de vegetal aqui? Primeiro, tinha o linho fino, como menciona o verso 4. O que simboliza o linho fino? No Apocalipse 19, diz que o linho fino são os atos de justiça dos santos. Portanto, o linho aponta para a nossa conduta. O linho aponta para a nossa conduta. Isso nos fala o quê? Que a igreja também é edificada quando ensinamos e instruímos os irmãos a ter uma conduta santa. E o linho tinha 3 cores. 3 cores são mencionadas aqui no texto de Êxodo, capítulo 25. Poderia ser azul, púrpura ou escarlate, carmesim. O que é o azul? Na Bíblia, o azul sempre aponta para o céu. Isso significa que o nosso caráter tem que ser celestial. Nosso padrão de conduta não é outro homem. Nosso padrão de conduta não é um código humano. Nosso padrão de conduta é aquilo que o Senhor é. Nosso padrão desceu do céu. O linho também poderia ser púrpura. Na Bíblia, a cor púrpura era a cor da realeza. Isso mostra que o caráter dos filhos de Deus é o caráter nobre. É o caráter de príncipes. Se ele é o rei, nós somos seus filhos, nós somos da nobreza. E o linho também poderia ser vermelho, escarlate. E o vermelho simboliza redenção. Por que ele é vermelho? Para nos lembrar do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Isso nos fala o quê? Que a nossa conduta depende completamente do sangue de Jesus. Por um lado, o sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa. Por outro lado, também lá em Apocalipse diz que pelo seu sangue ele nos libertou da escravidão do pecado. Portanto, não tem como ter uma conduta diante de Deus santa, celestial, se nós não somos libertos do pecado. Sem libertação, também não há edificação. A igreja, genuinamente, só é edificada onde há libertação. O outro elemento, o primeiro elemento, portanto, era o linho. O outro elemento vegetal era a madeira de acácia. O que simboliza a madeira de acácia? A madeira de acácia simboliza a natureza humana. A madeira de acácia é uma árvore muito dura mesmo. Difícil de ser trabalhado, moldado. Tá certo? Mas ela é uma dureza que não aponta para a dureza do nosso coração, mas aponta para a firmeza do caráter que deve ter o homem de Deus. Tá certo? Caráter forte, caráter elevado. Agora, a madeira de acácia, ela aponta tanto para Jesus quanto para nós. Quando aponta para Jesus, ela fala da sua natureza humana. E quando aponta para nós, mostra a nossa condição de homens. O azeite era o terceiro elemento vegetal usado na edificação do tabernáculo. O azeite, ele era especificamente para o uso sacerdotal. E o que é o azeite? Todo mundo sabe, o azeite simboliza a unção, o Espírito Santo. E também, por fim, havia as especiarias. Por quê? Lá no tabernáculo tinha um móvel chamado de altar de incenso.
O altar de incenso ficava dentro do lugar santo. Ele também tinha um fogo que queimava. E ali deveria ser colocado algumas especiarias, constantemente, para ter um aroma diante de Deus. Vamos estudar isso depois com mais calma. Mas essas especiarias tinham duas funções. Primeiro era uma coisa meio de inseticida. Era para espantar todo tipo de inseto. E esses insetos falam da ação de demônios. Né? E a segunda coisa era para trazer o aroma celestial, o cheiro das coisas de Deus. Então, as especiarias eram usadas na edificação. Ela era usada para poder fazer o óleo e era também usado no incenso. Ok? Então, essas especiarias simbolizam o aroma de Cristo. Paulo fala, nós vamos para com Deus o bom perfume de Cristo. E os animais? Bom, o texto fala que a vida de Cristo é representada por vários tipos de animais. Esses animais estão descritos aqui no texto, na verdade estão falando mais dos seus pelos. Mas cada um deles aponta também para a edificação da igreja. O tabernáculo, a cobertura dele era de peles de animais. Tá? Não sei se na imagem deu para perceber esse detalhe. Não deu para perceber, não? Deixa eu ver se podemos voltar lá. Então, isso aqui, esse vermelho do lado aqui, é pele. Ok? Aqui nessa ilustração não cobriu em cima, mas eu creio que cobria tudo. Tá bom? Porque o tabernáculo, ele era feito de madeira de acácia coberta com ouro. Então era tudo de ouro isso aqui. Eram madeiras de um côvado, 66 centímetros por 4 metros de altura. Era bem alto. O dobro dessa sala aqui. A altura do tabernáculo. Era bem alto. E ele era todo ele por cima de peles. Aí não dá para ver muito, mas aqui você consegue perceber a pele esticada, tá vendo? Então, eita, o que eu fiz aqui? Vamos voltar lá para onde nós estávamos. Os animais. Então, os animais aqui eram as suas peles. Então, quais peles tinham aqui? Primeiro eram as peles de cabra. O que as cabras simbolizam? Eu falei para os irmãos aqui. A cabra simboliza o homem pecador. Simboliza os pecadores. Portanto, o pelo de cabra aponta para Cristo em que aspecto? 1 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Deus fez Jesus não só o Cordeiro de Deus, mas fez dele também a cabra, o bode, para expiação dos pecados. Jesus se fez pecado na cruz. A outra pele era a pele de carneiro. Essa pele ela era tingida de vermelho, porque Jesus é esse carneiro, esse cordeiro. E o fato de tingir de vermelho aponta para a redenção, que foi cumprida pelo sangue do Senhor Jesus. E o último eram as peles de animais marinhos. Esses animais marinhos, esses couros de animais marinhos, eram muito resistentes. Por isso, aponta para Cristo no aspecto do sofrimento de Cristo. Tá bom? Cristo suportou todos os sofrimentos por nós. Isso fala que na edificação da igreja, eventualmente também vai ter sofrimento. Paulo fala que se nós sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Portanto, há uma medida de sofrimento para os filhos de Deus. Que sofrimento é esse? É do pecado? Não. É do juízo, da maldição da lei? Também não. É o sofrimento daquele que quer fazer a vontade de Deus. E que por isso mesmo vai ser perseguido, rejeitado, como Jesus foi. Você não tem que ter nenhum sofrimento que Jesus não teve. Então, Jesus ficou doente? Não. Então você não tem que ficar. Jesus passou fome? Também não. Então você não tem que passar. Mas Jesus foi traído? Então espere traição. Jesus foi rejeitado? Espere rejeição. Jesus foi caluniado? Espere calúnias. Jesus foi vendido? Então espere. Espere por aquilo que ele passou. O que ele passou é a medida que nós temos que passar também. Tudo isso aponta para a edificação da igreja. Até agora eu estava acostumado a pensar na edificação apenas como sendo fazer reuniões durante a semana. Agora, sua visão ampliou um pouco mais. A edificação da casa de Deus envolve uma série de materiais. Conhecer o significado de cada um deles e saber aplicar na nossa experiência é que constitui a edificação da igreja. Amém? Deus possa abençoar os irmãos. E leia a apostila. Amém? Vê se tem alguma dúvida e procure memorizar o significado de cada um desses elementos. Isso vai ser útil nas aulas que daremos de agora em diante. Deus abençoe os irmãos.